vez acreditaste saber sobre a morte. Hatreize-nos, o meu melhor amigo Rumi, nos olhos, e diz-me, Marco, vou morrer a 12 de outubro de 2006, mas nesse mesmo dia, a tua mãe voltará a viver. Eu ri-me. Pensei que fosse mais uma das suas brincadeiras. O Carlos sempre dizia coisas estranhas, profundas, demasiado sábias para um rapaz de 15 anos. Mas, irmã, quando chegou aquele 12 de outubro, quando vi o corpo dele dentro daquele caixão branco, quando a minha mãe entrou no meu quarto a chorar, segurando os resultados da última tomografia, tudo mudou para sempre. Nesse dia não perdi apenas o meu melhor amigo. Nesse dia, compreendi que Carlo Acutis não era um rapaz comum. E o que te vou revelar agora? Algo que ninguém sabe, algo que guardei em silêncio durante 13 anos, com medo de me chamarem louco. Vai fazer-te questionar tudo o que acreditavas sobre os milagres, sobre a morte e sobre a eternidade. Porque o Carlo não previu apenas a própria partida. O Carlo mostrou-me coisas que nenhum ser humano deveria ser capaz de ver. E se estás a ver este vídeo agora, não é por acaso. Ele disse-me que alguém como tu o veria, que alguém que precisava de ouvir isto o encontraria exatamente no momento perfeito. Estás preparado para conhecer a verdade? Pronto para descobrir o segredo que Carlo Acutis me confiou 2 semanas antes de morrer? Aviso-te, irmã, depois disto, a tua vida nunca mais será a mesma. A minha não foi... Era setembro de 2006. O verão italiano estava a desvanecer-se e as folhas das árvores perto da nossa escola em Milão começavam a tornar-se douradas, anunciando o outono. Tínhamos 15 anos, o Carlo e eu. Éramos inseparáveis desde os 7, quando a família dele se mudou para o apartamento ao lado do meu, na Via Alessandro Volta. Partilhávamos tudo. Os videojogos, os trabalhos de casa, os segredos, os sonhos de adolescentes que ainda acreditavam que o mundo era um lugar cheio de promessas infinitas. Mas naquele setembro, algo no Carlo tinha mudado. Os dele, que sempre brilhavam com aquela alegria contagiante que todos conheciam, tinham agora uma profundidade diferente. Era como se visse coisas que os outros não podíamos ver, como se soubesse coisas que nenhum de nós era capaz de compreender. Lembro-me de que nos intervalos, enquanto os outros jogavam futebol ou falavam de raparigas, o Carlo ficava sentado nos bancos do pátio a olhar para o céu, com uma expressão impossível de descrever. Não era tristeza ir a algo mais, algo que transcendia este mundo. Parecia conversar em silêncio com alguém invisível para todos nós. Carlo, estás bem? Perguntava-lhe eu. Pareces diferente. Ele sorria com aquela doçura dele e respondia-me: estou mais do que bem, Marco. Estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Naquele momento, não entendi. Agora entendo. Agora compreendo que cada palavra, cada olhar, cada silêncio daqueles dias eram a sua despedida. Mas eu era demasiado cego para o ver. A 28 de setembro de 2006, menos exatamente 14 dias antes da sua morte, o Carlo chamou-me ao quarto dele depois da escola. Lembro-me de cada detalhe como se fosse ontem. O computador dele estava ligado, a mostrar o site que ele tinha feito sobre os milagres eucarísticos. A luz do fim de tarde entrava pela janela, projetando sombras longas nas paredes cobertas de pôsteres de santos e super-heróis.
Sim, o Carlo amava tanto os Santos como o Spider-Man. Era assim tão único. A secretária dele estava perfeitamente arrumada, como sempre. À esquerda, os livros de informática, no centro, a Bíblia sublinhada. À direita, uma fotografia da sua primeira comunhão, onde sorria com aquela inocência que nunca perdeu. O quarto cheirava a uma mistura do perfume da mãe dele, que vinha da cozinha, e ao aroma antigo dos livros de que ele tanto gostava. Marco, disse-me ele, fechando a porta com cuidado. Tenho de te contar uma coisa, e preciso que não digas a ninguém até chegar a hora. Sentei-me na cama dele pensando que ia falar-me de alguma rapariga ou de um problema em casa. Jamais imaginei o que ia ouvir. O Carlos sente-se ao meu lado, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Respirou fundo. Dava para ver que procurava as palavras certas. Os dedos dele tremiam. Algo que nunca tinha visto nele. O Carlos sempre fora sereno, seguro, radiante. Mas naquele instante, vi vulnerabilidade nos olhos dele. Vi medo, não medo de morrer, mas medo de que eu não acreditasse nele. Vou morrer dentro de 2 semanas, disse por fim, com uma calma que me gelou o sangue. A 12 de outubro. E quero que saibas uma coisa, Marco. Não tenhas medo. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo tem um propósito maior do que aquilo que agora conseguimos entender. Fiquei paralisado. O tempo pareceu parar, só ouvia o tic-tac do relógio, o barulho distante dos carros na rua e a minha própria respiração entrecortada. Pensei que fosse uma brincadeira, mas a expressão do rosto dele era tão séria, tão cheia de uma paz impossível para alguém que falava da própria morte, que soube que estava a dizer a verdade. As minhas mãos tremiam. O quarto rodava. Carlo, o que estás para aí a dizer? Estás doente? Foste ao médico? Perguntei com uma voz que já não parecia a minha. Elso, aquele sorriso suave, o mesmo de sempre. Aquele que tinha quando sabia algo que eu ainda não conseguia compreender. Sim, Marco, tenho leucemia, diagnosticora miha tres de... Mas não quero falar disso. Não se trata da minha doença, trata-se do que vai acontecer. Trata-se da tua mãe, e aqui vem a parte que me destroça sempre que me lembro. O Carlo aproximou-se devagar, pôs a mão direita no meu ombro esquerdo e ouviu-me, com aqueles olhos cor de mel que pareciam atravessar-me completamente, como se pudesse ver para lá da minha carne, para lá dos meus ossos, até ao próprio núcleo da minha alma. Então disse-me algo que mudou a minha vida para sempre. No dia em que eu morrer, a tua mãe será curada. O cancro que tem nos pulmões vai desaparecer. Deus mostrou-mo em oração. Marco, viu tão claramente como te estou a ver agora.